Se você deseja trabalhar no mercado financeiro, deve saber que existem provas de certificações que você vai precisar estudar para passar. Mas hoje eu quero falar de 4 livros que vão te ensinar assuntos hiper importantes para a sua carreira profissional que você não vai encontrar nas apostilas de certificação. Para você que não me conhece, eu sou o Lucas Cavalcante, sou sócio aqui do meu Manual do Mercado, um canal onde a gente vai tratar sobre profissões dentro do mercado financeiro. E aqui, nesse cenário novo, é o meu ambiente de trabalho, aqui é a minha estação onde eu passo o meu dia. O primeiro livro que eu tenho para recomendar para vocês hoje é O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Esse livro é por demais especial porque Benjamin Graham foi o pai da análise fundamentalista. Benjamin Graham, lá na década de 1920, ele iniciou sua carreira como analista de investimentos. Em 26, ele fundou sua própria corretora, né? Ele era corretor de investimentos, profissão que hoje a gente comumente conhece como assessor de investimentos. E Benjamin Graham acumulou experiências durante mais de 30 anos vivendo como corretor e dentro do mercado financeiro. Por exemplo, em 1929, se você já estudou história, deve lembrar do crash da Bolsa de Nova York. Benjamin Graham estava lá naquele período, passou por aquele momento de maior depressão ali que a gente teve no século XX e conseguiu sobreviver. Só em ter sobrevivido no mercado naquele período, com certeza ele já tem bastante informação e conhecimento útil para compartilhar. O objetivo principal desse livro, O Investidor Inteligente, é apresentar princípios básicos e super simples que você deveria utilizar para nortear os seus investimentos. Por quê? Benjamin Graham ele começou a perceber que pessoas que não tinham muito conhecimento de áreas como economia, contabilidade, administração, finanças, elas ainda assim conseguiam ter resultados muito bons na bolsa de valores e às vezes até melhor do que aqueles ditos profissionais do mercado. Por quê? Porque elas tinham um tipo de inteligência, um atributo emocional que fazia elas suportarem as pressões dentro do mercado. Ou seja, elas não eram movidas nem por pânico, nem também por ganância, ou seja, elas conseguiam controlar o emocional. A esse conjunto, de habilidades ou de competências, Benjamin Graham chamou de inteligência emocional. Essa inteligência é a que faz o investidor de fato ser inteligente. E Benjamin Graham colocou todo esse conhecimento dentro desse livro. Uma outra grande contribuição de Benjamin Graham nesse livro é separar o que é investimento de especulação. Benjamin Graham ele vai dizer que uma operação de investimentos é aquela em que, após uma análise profunda, a operação garante a segurança do principal e também um retorno adequado. Qualquer espécie de operação que não garanta a segurança do principal e também um retorno que não seja adequado não é investimento, é especulação. Outra grande contribuição, ele vai separar o que é o investidor defensivo e o investidor ofensivo ou atacante. Esse conceito vai ser muito usado por você que é assessor de investimento, gerente, consultor, na hora de você classificar os seus clientes, seja um cliente mais conservador, aquele que não topa muito risco, ou aqueles mais arrojados que topam sim tomar mais risco para buscar retornos maiores. Esse livro também vai trazer um capítulo falando sobre os investidores e os seus assessores, ou seja, ele vai falar sobre o papel do assessor de investimentos, do analista, do consultor, enfim, todos os profissionais que fazem gestão de terceiros, de recursos de terceiros. Então ele vai falar, por exemplo, que o papel do assessor é livrar o cliente dele mesmo, livrar o cliente dos erros que ele pode cometer sozinho. Mas com certeza o grande ponto desse livro aqui é o capítulo 8. Se você já leu o livro, com certeza deve se lembrar. O capítulo onde o Benjamin Graham vai falar sobre o investidor e as flutuações de mercado. Nesse capítulo 8, o Benjamin Graham vai apresentar uma figura alegórica que é chamada de senhor mercado. O senhor mercado nada mais é do que um sócio seu, investidor, dentro de uma empresa. Então esse senhor mercado todo dia ele chega para contar para você, muito animado, que o teu investimento naquela empresa, ou a tua participação naquela empresa está valendo muito mais do que você investiu no negócio. Outros dias ele já abatido, com pânico, com medo, chega dizendo que a tua participação não vale mais nada ou que vale bem menos do que você pagou. Benjamin Graham ele mostra que o senhor mercado na verdade é a bolsa de valores. E todo dia ela vai testar a convicção dos investidores em ações. Ora, ela vai dizer que a tua participação, que a tua ação vale muito mais, ora vai dizer que vale muito menos. E a grande lição de moral é, você não precisa ouvir o senhor mercado. O senhor mercado não está ali para te dar ordens, ele está ali de fato para te servir. Então você só faz negócio com o senhor mercado quando de fato isso te convém, quando isso vai agregar valor para você. Você não é obrigado, só porque o mercado acha que a tua participação na empresa, que você investiu 100 mil reais, ele acha que vale 85 mil, você não é obrigado a vender para ele porque ele acredita nesse preço. Esse de fato é um livro muito importante, você não pode passar dessa vida e não deveria iniciar sua carreira de investimentos ou de profissional no mercado de investimentos sem lê-lo. O segundo livro é
o mais importante para o investidor, do Howard Marks. Eu vou ser sincero com vocês, esse aqui é o meu xodó, é o meu favorito de todos. Howard Marks, ele é mundialmente conhecido por seus incríveis resultados dentro do mercado de ações na Bolsa Americana. Hoje ele é gestor da Oaktree Capital, é um fundo que negocia tanto ações como um private equity. E o Howard Marks, depois de 40 anos se destacando aí entre os melhores gestores da indústria de fundos dos Estados Unidos, decidiu condensar todo o seu conhecimento em um livro, que é esse daqui. Logo de início, o Howard Marks ele vai tratar de um conceito chamado de pensamento de segundo nível. Pensamento de segundo nível, de acordo com ele, é uma forma mais crítica, um olhar mais aprofundado de você enxergar o mercado. E isso é o que faz um investidor ter ou não sucesso no mercado financeiro. Por exemplo, enquanto o pensamento de primeiro nível diz: o setor imobiliário não é um bom setor para se investir porque as taxas de juros já estão altas. O pensamento de segundo nível vai dizer: já que todos os investidores acreditam que não é bom investir no setor imobiliário com a taxa de juros alta e eles já venderam as ações, agora eu vou comprar essas ações para que quando as taxas de juros voltarem a subir, eu já tenha comprado as ações na baixa. Ou, por exemplo, uma boa empresa que vai divulgar um balanço e as estimativas são de um resultado fraco. Enquanto o pensamento de primeiro nível diz: eu vou vender as ações porque os resultados vão vir fracos, o pensamento de segundo nível vai dizer: eu vou comprar as ações porque, ainda que os resultados venham fracos, é uma boa empresa e esse resultado pode melhorar ao longo do tempo. Howard Marks também foi discípulo fiel do Benjamin Graham, do escritor do livro O Investidor Inteligente que eu acabei de comentar. Então ele vai continuar o seu capítulo 2 aqui falando sobre a relação entre valor e preço, ou seja, será que de fato eu posso confiar no preço que o mercado está me dando? Isso aí vai de contraponto com o que grandes financistas nas universidades acreditam, que é a teoria do mercado eficiente. Por exemplo, Howard Marks ele defende que o mercado ele cria erros de precificação. Por quê? Porque muitas vezes os investidores eles são são levados a tomar decisões no mercado com base apenas nas emoções. De repente é o medo de perder mais, então no momento de pânico os investidores acabam realizando prejuízo, vendendo as ações na baixa. Por outro lado, é a euforia. Em mercados de alta, os investidores acabam comprando e continuando a comprar papéis que estão cada vez mais caros. Howard Marks vai defender que esses erros de precificação não necessariamente são ruins. Por quê? Porque eles criam oportunidades para que você, investidor de valor, você que é assessor de investimentos, você que é consultor, gestor, você possa comprar bons papéis ou se tornar sócio de boas empresas para os seus clientes em momentos que esses papéis estão sendo negociados a preços realmente bem mais interessantes. Com certeza o ponto alto desse livro é o capítulo onde Howard Marks vai falar sobre os ciclos de mercado. Ciclos de mercado é um tema que já é da especialidade do Howard Marks e ele é notadamente conhecido pelos grandes estudiosos e doutrinadores do mercado como um investidor que conseguiu se antecipar aos ciclos econômicos. Por exemplo, enquanto no momento de quebradeira na bolsa de valores, muitos gestores acabam perdendo toneladas de dólares de dinheiro, Howard Marks navega em marés tranquilas. Por quê? Porque ele já tinha percebido alguns movimentos, já tinha percebido alguns sintomas de que o mercado iria virar. Então ele faz os ajustes nas suas velas para que possa passar por essas tempestades de forma mais tranquila possível. Não necessariamente aqui eu estou falando que ele nunca vai perder dinheiro ou que ele nunca perdeu. De fato, ele já perdeu também, como todos. Mas com certeza numa relação de eficiência muito melhor do que a grande maioria dos gestores. E é isso que você precisa, no final das contas, oferecer para os seus clientes. Você que é assessor, você que é gestor, gerente, você precisa oferecer bom retorno ajustado ao risco. O terceiro livro que eu não poderia deixar de falar é O Jeito Warren Buffett de Investir. Se você já está no mercado financeiro há um bom tempo, com certeza já ouviu falar em Warren Buffett. Ele é somente o maior investidor no mercado de ações de todos os tempos. Warren Buffett, para você que não sabe, tem uma média anualizada de 20% ao ano. Exato. Isso aí ele não conseguiu nos últimos 3 anos não, tá? Ele está conseguindo 20% ao ano em média desde 1960, quando ele começou o seu trabalho lá com a Berkshire Hathaway, que hoje é a holding que ele faz a gestão junto com Charlie Munger, e já está desde o século passado ganhando 20% ao ano, enquanto muitos outros gestores não conseguem nem mesmo bater o índice de mercado, o S&P 500. Warren Buffett teve bons professores, um deles foi o Benjamin Graham, que eu falei aqui para vocês no começo do vídeo, que escreveu o livro O Investidor Inteligente. Benjamin Graham, além de ser professor do Warren Buffett, também foi chefe dele, pois é, o Warren Buffett foi
estagiário do Benjamin Graham, na Graham Newman, que era a corretora do Benjamin. Ele aprendeu desde cedo os princípios basilares ali da análise fundamentalista e do value investing, que é a teoria do Benjamin Graham, de comprar sempre papéis abaixo do seu valor justo. Esse livro é muito importante por quê? Porque ele vai tratar sobre o pensamento de Warren Buffett na hora que ele vai tomar suas decisões de investimento. Então, grandes tomadas de decisão de investimento do Warren Buffett, como por exemplo, comprar uma participação maior da Coca-Cola, ele descreve detalhadamente nesse livro o que era que o Warren Buffett via na Coca-Cola, o que é que ele pensava, quais foram as variáveis que ele colocou na conta na hora de decidir investir ou não no negócio. Esse livro vai tratar de diversas outras grandes aquisições de Warren Buffett e de como Warren Buffett aprimorou o que ele aprendeu com Benjamin Graham. Enquanto o Benjamin Graham falava sobre comprar sempre papéis abaixo de seu valor justo, Warren Buffett, além de ter esse cuidado com o preço, ele começou a prestar mais atenção em outros temas que não eram tão abordados por Benjamin. Por exemplo, a qualidade das empresas. Então, Warren Buffett ele se preocupava muito com os retornos que as empresas davam sobre o capital investido, por questões também qualitativas. Por exemplo, quais são as vantagens competitivas que essa empresa tem em relação às suas concorrentes, aos outros players do mercado. E um ponto muito forte também do Warren Buffett é olhar para a gestão da empresa. Por exemplo, quais são os diretores, quem é o CEO, quem é o presidente, quem são as pessoas responsáveis por fazer toda a administração do capital da empresa. Essas pessoas são pessoas éticas, de caráter, com bom comportamento, com bom histórico no mercado. Ao misturar tudo isso que ele aprendeu com Benjamin Graham, com essas outras características, Warren Buffett simplesmente construiu um império dentro da economia americana, que é a Berkshire Hathaway. E um dos pontos que eu mais gosto nesse livro é a forma como Warren Buffett lidou com crises. E aqui eu vou dizer a você que é assessor de investimentos, que é gerente, que é consultor. Você tem muita coisa para aprender com Warren Buffett. Warren Buffett é o melhor gestor de crises de todos os tempos no mercado. Enquanto o mercado ia à loucura lá em 2008, Warren Buffett fez aquisições volumosas, gastou muito dinheiro, queimou caixa e não foi por menos que conseguiu mais do que dobrar o seu investimento no ano seguinte, em 2009. Então, Warren Buffett ele é com certeza uma figura que vai ajudar demais você que é assessor de investimentos a trazer a filosofia de investimentos correta para você e também para o seu cliente. E o quarto livro, não menos importante, porque eu sou simplesmente apaixonado por essa figura, é O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch, ele é um investidor lendário, com certeza ele faz parte do panteão de Wall Street, porque ele conseguiu pequenos 29% de retornos acumulados durante a sua gestão, enquanto a Bolsa Americana rendia 15%, ou seja, ele rendeu ao dobro do mercado basicamente. Peter Lynch teve uma carreira um tanto curta, ele geriu ali o Magellan por apenas 13 anos, de 77 até 1990, e se aposentou com 45 anos de idade, sob a justificativa de dedicar mais tempo à família e também a outras atividades, como filantropia e a própria religião. Um dos pontos mais altos desse livro é que Peter Lynch vai defender que o investidor amador ele tem diversas vantagens, não precisa se achar num jogo onde ele está sendo desfavorecido em relação ao investidor profissional, ou alguém que trabalha no mercado financeiro. O investidor amador, ele pode sim ganhar dinheiro no mercado e a única coisa que ele precisa fazer é conhecer bem as empresas antes de comprar. Por exemplo, Peter Lynch vai dizer que é notável que pessoas ganhem mais dinheiro no mercado imobiliário do que no mercado de ações. Por quê? Porque quando você vai escolher um imóvel para morar, você passa ali semanas, quem sabe meses escolhendo, olhando quarto a quarto, cômodo a cômodo, fazendo pesquisa, perguntando a pessoas. Mas quando você vai investir no mercado de ações, às vezes você lê 5 minutos sobre uma ação e aí já quer comprar o papel. Então Peter Lynch vai defender que antes de um investidor tomar qualquer decisão de investimento, ele deve conhecer muito bem a empresa. Isso já é uma provocação para você que é assessor de investimentos, consultor, gerente. Você deve conhecer bem os produtos antes de recomendar para os seus clientes, ou mesmo antes de você colocá-los à disposição dos seus clientes. Uma grande contribuição de Peter Lynch, para você que é também assessor de investimentos, gerente ou consultor financeiro, é que Peter Lynch vai fazer uma separação na hora de olhar para as ações, ou seja, ele sabe separar bem empresas que são confiáveis de empresas que estão passando por processos de reestruturação. Por exemplo, a empresa confiável é aquela empresa que já é líder no seu setor e ela vai ter um crescimento mais modesto, enquanto que a empresa que está passando por um processo de reestruturação, ela pode sim ter um crescimento mais explosivo, mas existe um risco nesse negócio, porque essa reestruturação pode não
funcionar. Ou, por exemplo, uma empresa de crescimento lento, que trabalha num setor que é um setor que não está em expansão, um setor que apenas vai fazendo a manutenção, vamos dizer assim, do seu valor real ao longo do tempo. Enquanto que uma empresa que é de crescimento mais acelerado, ela pode de fato entregar retornos maiores, dado que também vai ser uma operação bem mais arriscada. É impressionante você olhar isso e aplicar na sua carreira como assessor de investimentos, porque quando você faz isso, você consegue alinhar a expectativa dos seus clientes. Então, por exemplo, se você tem um cliente que deseja ganhar mais, ou seja, que tem um ganho de capital maior, ele obviamente não deveria estar investindo em papéis que são de crescimento lento, ele deveria investir em papéis de crescimento acelerado, contanto que ele entenda, e você tem que fazer ele entender isso, que essas operações são mais arriscadas. Já o investidor que é mais conservador, que não está tão preocupado em ter crescimentos tão explosivos, mas está mais preocupado em ter um controle na sua volatilidade, ele de fato deveria deixar de fora as empresas de crescimento acelerado, por serem mais arriscadas, e ter na sua carteira mais papéis confiáveis ou de empresas boas pagadoras de dividendos. Por fim, uma última grande crítica que Peter Lynch faz nesse livro é sobre aquelas pessoas que tentam acertar o timing de mercado, ou seja, elas tentam sempre adivinhar qual é a hora certa de comprar e a hora certa de vender. Ou seja, se as pessoas estão motivadas por medo, por más notícias, elas vão lá e vendem todas as suas ações acreditando que não era mesmo a hora de estar investindo no mercado de ações. Ou se elas acham que agora a economia vai decolar e é a hora de comprar ações, elas vão lá e aplicam todos os seus recursos. Peter Lynch, ele é daquela religião que fala, ó, você tem que comprar um pouquinho, mas sempre. Mais ou menos aquela estratégia que a gente chama aqui de preço médio ou de aporte mensal. E foi graças a essa estratégia que ele conseguiu 29% de retorno durante seu período, dobrando o resultado do mercado. Com certeza esse aqui é um livro que você não vai esquecer. Se você ficou até aqui, com certeza é porque você gosta desse conteúdo, e eu quero agradecer demais por você ter ficado aqui. Se você gostou do vídeo, também deixa o like e ajuda a gente dando a inscrição aí no nosso canal, tá? Nós estamos muito felizes de estar fazendo esse projeto aqui que é para vocês, mas com certeza precisamos de mais inscritos para que esse nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então se inscreve, encaminha esse vídeo aí para aqueles seus amigos investidores e coloca aí também nos comentários as suas opiniões.